paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, estamos aqui hoje para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 11 do primeiro trimestre de 2022, cujo grande tema da lição da revista da Escola Dominical deste trimestre é a supremacia das Escrituras. Hoje nós vamos estudar os livros de Lucas e de Atos, falando sobre o modelo pentecostal para os nossos dias de hoje. Para isso, vamos ao nosso texto áureo, que está em Atos capítulo 2, verso 4, que nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz: a atividade do Espírito Santo e as suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe será no livro de Lucas, capítulo 1, versos 21 e 22, e no livro de Atos, capítulo 2, versos 1 ao 4. A lição de hoje ela tem 3 tópicos, e em cada um desses 3 tópicos deverá ser alcançado um objetivo. O primeiro objetivo, no primeiro tópico, é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus Cristo. Para isso será usado como base o livro de Lucas. Nosso segundo tópico, nós temos como objetivo tratar, de acordo com o livro de Atos, como base no livro de Atos dos Apóstolos, o agir do Espírito Santo no ministério da igreja. E no terceiro subtópico, o nosso objetivo é apontar o batismo no Espírito Santo, que é uma promessa que deve ser buscada pela igreja no dia de hoje. Essa promessa que é uma promessa atemporal, é uma promessa que começa a partir do momento em que houve o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, que nós vamos falar hoje, e ela é uma promessa universal também, que é para todos quantos Deus chamar. Aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que recebem Jesus em seu coração, devem receber essa capacitação da parte de Deus, que é o batismo no Espírito Santo, para exercer o seu ministério e assim dessa forma cumprir o ID do Senhor na forma com a qual Deus chamou, da sua forma individual, do jeito que você é, do jeito que eu sou. Como forma introdutória, nós precisamos traçar o pano de fundo do contexto histórico e do autor e data dos livros de Lucas e de Atos. É de conhecimento que o livro de Lucas e possivelmente, provavelmente, o livro de Atos também tenham sido escritos por Lucas, cujo qual o Evangelho de Lucas leva o seu próprio nome. Eles foram escritos e têm muito em comum esses 2 livros, a começar pela introdução. Quando nós vemos a introdução, quando nós olhamos para Lucas capítulo 1 e verso 1 ao 4 e olhamos para o Atos capítulo 1 e verso 1, você pode olhar aí, nós vemos que eles têm muito em comum nessa parte, já na parte introdutória. E quando lemos os 2 em conjuntos, nós vemos quanto um complementa o outro. Porque Lucas, como sendo o evangelho que fala a respeito de Jesus Cristo, quando nós olhamos o Atos, ele dá continuidade a esse ministério de Jesus Cristo agora com aqueles que foram discipulados pelo Senhor, com aqueles que receberam o evangelho do Senhor e tomam isso para a sua vida. Então nós vemos a continuidade do agir do plano de Deus através do Espírito Santo, iniciando em Jesus Cristo e continuando na que nós denominamos Igreja do Senhor. Amém? Bom, agora o livro de Lucas ele foi escrito primeiro. O livro de Atos ele foi escrito posteriormente. E qual é essa data? A data mais provável seja entre 61 e 62 depois de Cristo. Se você folhear a sua Bíblia e chegar no final do livro de Atos, você vai ver que ele termina com a primeira prisão de Paulo em Roma, ali na metade da prisão, sem dar a sua sentença, sem chegar ao término dessa prisão. É dessa forma que termina o livro de Atos. Dessa forma, então, é que se entende que possivelmente o livro tenha sido escrito antes de 70 depois de Cristo. Agora, para chegar a uma data mais precisa, o livro ele não fala a respeito
de Nero, a respeito da perseguição de Nero contra os cristãos. Isso se dá no ano 64 depois de Cristo. Esse fato, com certeza, estaria no livro de Atos, caso este livro tivesse sido escrito durante esse período de perseguição, dessa perseguição, ou então depois desse período. Como não está ali, é um fato extremamente importante para a história da igreja, que mostraria como o inferno ele se levanta contra a igreja do Senhor. Se entende então que ele deve ter sido escrito antes. Ainda, o livro também não vai nos falar sobre o martírio de Tiago, que ocorre por volta de 62 depois de Cristo. Fato esse que também é de extrema importância e mostraria a perseguição aos cristãos. No entanto, se entende que o livro de Atos tenha sido escrito nesse período de 61 a 62 depois de Cristo. Para que nós venhamos entender e já ir entrando aos poucos dentro da lição no tópico 1, nós precisamos ver que o livro de Lucas ele narra o ministério de Jesus e ele vai falar sobre a unção do Espírito Santo na vida de Jesus, a unção que repousava sobre Jesus. Em continuidade, o livro de Atos ele vai nos mostrar a respeito do batismo no Espírito Santo, da promessa que foi cumprida na igreja primitiva no dia do Pentecostes. E que essa promessa ela vai além daquele momento. Muitos se perguntam e há muitas dúvidas, e por vezes alguns dizem que a promessa do Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo, ele era só para aquele momento, era só para a igreja primitiva. Mas nós entendemos, e Pedro, quando vai pregar a respeito disso, quando vai explicar o que estava acontecendo nisso, naquele momento, nós vamos ver isso no tópico 2, ele vai nos mostrar que essa promessa dizia respeito não somente àquelas pessoas, mas à posteridade daquelas pessoas também, a continuidade, as próximas gerações que viriam. Para isso, nós vamos iniciar falando do livro de Lucas, falando um pouco do ministério de Jesus, com ênfase no agir do Espírito Santo, no ministério e na vida de Jesus. O livro de Lucas ele vai começar nos trazendo a história de João, do nascimento de João, da concepção de João. Para isso, ele vai nos mostrar em Zacarias, nós vemos o primeiro agir do Espírito Santo no livro de Lucas. Você pode acompanhar lá em Lucas capítulo 1 e 15, que Zacarias ele recebe o anúncio do nascimento de João através de um anjo. E esse anjo diz que esse homem, ou esse menino, João, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aqui já nós podemos perceber o agir do Espírito Santo na vida das pessoas e como estava direcionando, como Deus estava direcionando a história, preparando o mundo, preparando o caminho para o nascimento de Jesus, e tudo isso através do seu Espírito. Logo em seguida, Isabel recebe uma visita de Maria ao 5º mês de gestação. E nessa visita, quando Maria ela cumprimenta, ela saúda Isabel, a criança começa a se mexer, a se agitar no ventre de Isabel. E a Bíblia vai nos dizer que Isabel ela é cheia do Espírito Santo naquele momento. E a gente vai ver na Bíblia Sagrada as coisas bonitas que Isabel começa a falar para Maria. Passado mais um período de tempo, nós continuamos lendo a história ali em Lucas, nós vamos ver mais uma vez o agir do Espírito Santo, ainda antes do nascimento de João e ainda antes do nascimento de Jesus. Quando as pessoas vão perguntar para Isabel qual seria o nome do menino, ela diz que o nome seria João. As pessoas se perguntam, mas você não tem nem o João na sua família, por que esse nome? Acho que não é esse nome. E eles vão então e perguntam por acenos a Zacarias qual seria o nome do menino. E ele pega uma tabuinha, escreve que o nome do menino seria João. Naquele momento as pessoas se maravilham daquilo e abre-se a boca de Zacarias e ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o Espírito Santo aí agindo na vida das pessoas, na história, na preparação do caminho de Jesus Cristo. Mais uma vez, ele é tomado pelo Espírito Santo. E nós vemos na Bíblia um lindo cântico de Zacarias,
Uma linda profecia de Zacarias a respeito da vida de João, isso que vai se cumprir ao longo dos anos. Então nós vemos um propósito de Deus nisso. Logo em seguida, Lucas vai narrar o nascimento de Jesus e também vai narrar o início do ministério de Jesus. E essa é uma parte interessante para que nós entendamos. Jesus, quando ele é batizado, quando ele vai para ser batizado por João, o que vai falar a respeito do ministério de Jesus, o que vai dar início no ministério de Jesus, são os fatos que acontecem naquele momento de batismo. Lembrando que batismo ele significa imersão, ele significa mergulho. E é interessante que você guarde essa definição para quando nós formos falar do batismo no Espírito Santo, nesse mergulho, nessa imersão no Espírito do Senhor. Enfim, o que vai confirmar o ministério, ou iniciar o ministério de Jesus, é a voz que se ouve do céu, de Deus dizendo que aquele era o Filho amado dele, e do Espírito Santo repousando sobre Jesus em forma corpórea, o agir do Espírito Santo. Quando Jesus sai daquele momento de ter sido batizado, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, verso 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, isso é, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ao deserto. Aqui nós vemos o agir do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus vai ao deserto, e aqui nós vemos uma característica de quem é espiritual, porque quando ele é tentado pelo diabo, o diabo usando ainda de interfúgios da Bíblia para tentar levar Jesus a outros pensamentos, para tentá-lo efetivamente, Jesus ele usa textos de Deuteronômio por 2 vezes para sair, para escapar, para resistir ao diabo. Passado esse tempo de deserto, é o Espírito Santo quem comunica com Jesus qual o período, quando se acaba o deserto. Como nós chegamos a essa conclusão? Lucas 4 ainda, e verso 14, que diz que pela virtude do Espírito voltou Jesus, isso é, voltou do deserto para a Galileia. E depois disso, quando Jesus ele volta da Galileia, quando Jesus sai, começa então o seu ministério, e aqui nós temos o ensinamento, é importante fazer essa ressalva desse ensinamento. O início de um ministério, ele começa no deserto. O povo de Deus, antes de adentrar a terra prometida, ele passa por um período de deserto. O deserto é um momento, é um período de aprendizagem e um lugar de passagem. Não é um lugar para não se aprender nada, não é um lugar apenas para passar um certo sufoco, um desânimo, uma tribulação, e também não é um lugar para se morrer. É um lugar de passagem e de aprendizagem. Na vida do cristão, quando Deus vai usar alguém, Deus permite que haja um momento de deserto. O Espírito Santo nos guia por esse momento de deserto também. Então, se você estiver passando ou tenha passado por um momento de deserto, você deve saber que esse é um momento que foi necessário, que é necessário, para que Deus venha cumprir o seu querer na sua vida. Esse é um momento extremamente necessário. Quando Jesus sai do deserto, início de seu ministério, que dura aproximadamente 3 anos e meio, Jesus vai então a Nazaré, a uma sinagoga. E lá 2 coisas podem ter acontecido. Nós sabemos que Jesus ele lê 2 versículos bíblicos, ele lê Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. 2 coisas podem ter acontecido. Pode ter sido dado a ele, como de costume, cerca de 7 pessoas em média, liam trechos curtos das escrituras sagradas, da lei, e aquele era assunto para o sermão naquele dia de sábado ali no templo, na sinagoga. Ou alguém deu o versículo para Jesus ler, ou Jesus abriu aleatoriamente, o que também dava a subentender na Bíblia Sagrada. Enfim, independente disso, foi Deus quem preparou este momento. E um pequeno trecho do que Jesus lê ali naqueles 2 versículos diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. E a Bíblia nos diz que depois que Jesus termina de ler aquilo, as pessoas olham para ele.
percebem aquela autoridade daquilo que foi dito. Elas compreendem pelo Espírito do Senhor falando através da boca de Jesus que ele não estava apenas lendo qualquer coisa, mas havia uma autoridade diferente naquela leitura. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz: hoje se cumpre essa escritura. Hoje se cumpre essa escritura. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Estava sobre ele, como diz em Isaías 61, 1 e 2. E por isso ele pregava aos mansos de coração, ele pregava aos humildes, aqueles que necessitavam, ele levava o reino de Deus, ele levava o refúgio. E isso é o papel do cristão. Lembrando que quando nós somos chamados de cristãos, e aqui nós já entramos no livro de Atos, no tópico 2, nós já vamos entrando por aqui mesmo, nesse livro de Atos, no tópico 2. Quando nós somos chamados de cristãos, é porque nós devemos ter as características de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. O que é o discípulo? A palavra discípulo, ela significa aquele que dá continuidade ao trabalho de outro. Os discípulos de Jesus, da igreja primitiva, e nós que o seguimos, nós devemos dar continuidade ao trabalho de Cristo, aquilo que Cristo veio fazer, aquilo que Jesus veio fazer. Mas se Jesus fisicamente, corporeamente, não está aqui neste momento, nós temos o Espírito Santo para nos guiar de acordo com a vontade do Deus Pai, para nos guiar de acordo com a vontade do Senhor, para que nós venhamos cumprir o ministério, cumprir o ID. O ID, ele é um chamado comum para a igreja, para toda a igreja. Todos devem cumprir o ID. Mas existe uma coisa chamada ministério, e o ministério é tratado de forma individual. Ministério é o trabalho que Deus me dá, é o trabalho que Deus lhe dá na sua obra. É a forma com a qual você vai cumprir o ID. O ministério é a forma com a qual se cumpre o ID, da forma com que o Senhor lhe chamou. E para isso o Espírito Santo lhe capacita, e nós vamos ver logo em seguida a respeito disso. Livro de Atos, então, entendemos um pouco desse contexto do Espírito Santo no ministério de Jesus, que nos é apresentado no livro de Lucas. E vamos entender agora no contexto de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como o Espírito Santo de Deus ele age na igreja, em especial ali na igreja primitiva, e logo em seguida nós vamos trazer para os nossos dias de hoje esse modelo pentecostal. Atos então vai mostrar esse agir do Espírito Santo na vida da igreja. Por que falamos vida da igreja? Porque a igreja ela é um organismo vivo, ela não é apenas uma organização. Igreja não são apenas 4 paredes. A igreja verdadeira do Senhor é formada por pessoas, por mim, por você, por pessoas que realmente seguem Jesus em todo esse mundo. Essa é a igreja, essa é a noiva, esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Mas antes de haver esse derramamento do Espírito Santo, que é o nosso foco aqui no livro de Atos, nós vamos ler o Atos 2. No Atos 1 e 18, logo após a sua introdução, mas ainda também em forma introdutória, ele fala que Jesus diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8. E aqui é nos mostrado a necessidade do Espírito Santo. Jesus não queria que saíssem fazendo as coisas sem ter o Espírito Santo, sem ter a unção, a capacitação do Espírito Santo. É necessário termos a capacitação do Espírito Santo, para que não tenhamos aí somente obras mortas, obras infrutíferas, porque não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus. E a nossa salvação é para que venhamos expressar isso, para que venhamos levar essas boas obras ao mundo. Somos salvos para isso, mas não por causa das obras. Precisamos do Espírito Santo, a igreja precisa do Espírito Santo do Senhor. Em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento disso que Jesus havia falado e também o cumprimento da profecia de Joel. A palavra de Deus vai nos dizer que estavam todos assentados no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Cobriu todo aquele lugar, toda aquela casa que eles estavam assentados.
Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousam sobre cada um deles, e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que eles falassem. Aqui nós vemos esse cumprimento da profecia de Joel, lá em Joel capítulo 2 e verso 28. Essa profecia que foi proferida entre os anos 835 a 976 a.C., a 796 a.C. Muitos anos antes, Deus já havia revelado ao seu profeta o que ele faria. E Jesus sabia disso e dá essas últimas instruções aos seus discípulos que eles aguardassem esse momento. Então, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, eles recebem esse revestimento de poder do Espírito Santo. Entendemos então que o batismo no Espírito Santo, evidenciado em línguas, ele é um revestimento, uma capacitação que Deus dá aos seus servos para cumprir o seu ministério, para cumprir o ID da forma com a qual Deus lhe chamou. Agora, o que acontece com uma pessoa depois que ela é batizada com o Espírito Santo, ou batizada no Espírito Santo? Nós temos um exemplo, ainda no livro de Atos, logo depois desse acontecimento, em que as pessoas ficam pasmas com o que está acontecendo. E nós vemos que Pedro, ele se levanta. E quando nós vemos Pedro se levantando para falar para aquelas pessoas a respeito do que estava acontecendo, nós vemos uma pregação. Agora, quando nós lembramos dos textos bíblicos anteriores, dos evangelhos, narrando algumas atitudes de Pedro, nós vemos que aqui há um Pedro transformado. Em um curto espaço de tempo, em um curto período de tempo, Pedro é transformado pelo Senhor através da unção, do revestimento do alto que ele recebe, chamado batismo no Espírito Santo. Essa imersão, antes nós gravamos bem que a palavra batismo, ela significa imersão, estar imergido, essa imersão no Espírito Santo, essa comunhão, essa comunicação do seu Espírito, do Espírito de Pedro com o Espírito de Deus. Em uma simples pregação, nós entendemos que o que faz a diferença na vida de alguém é ter a unção do Espírito Santo, é ter a presença de Deus através do Espírito do Senhor na minha vida. Isso nós vemos em Pedro, que ganha aproximadamente 3.000 almas naquele momento. E quando nós nos deixamos levar pelo Espírito Santo, deixamos guiar pelo Espírito e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós provamos das coisas espirituais. Abra sua Bíblia em capítulo 8 de Atos, versos 26 ao 40, e você vai ver um exemplo, que é o exemplo de Filipe, que provou das coisas sobrenaturais do Senhor, que teve a unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para levar alguém a ser batizado. Nós vemos aí a transformação em Pedro, e nós vemos em Filipe o quanto alguém pode provar das coisas espirituais da parte do Senhor, deixando-se ser levado pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor. Um outro exemplo que nós temos no livro de Atos, e daí nós entendendo um pouquinho do conceito de Lucas, de que ele conhecia o apóstolo Paulo, de que era um médico do apóstolo Paulo, de que era companheiro de viagem. Esse é o grande exemplo. Nós temos um exemplo de Paulo. Quando a história de Paulo ela começa em Atos, ela toma grande parte do livro de Atos, e é com muita propriedade que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ele nos narra as histórias acerca da vida de Paulo, de como ele recebeu a transformação, o chamado do Senhor, de que ele passou um período de deserto também na Arábia, volta e começa a exercer o seu ministério, e nós vemos a sua perseguição também, e como ele resistia ao diabo, resistia às perseguições, e continuava falando do amor de Cristo às pessoas. Esse é o agir do Espírito Santo, um pouco do agir do Espírito Santo na igreja primitiva. Agora nós precisamos entrar no nosso tópico 3, que fala um modelo pentecostal para a igreja em nossos dias.
E aqui nós precisamos fazer pelo menos essas 3 perguntas. O que é o batismo no Espírito Santo? Para quem é? E para que serve o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o batismo no Espírito Santo ele é atemporal e universal. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 39. Pedro falando, ele diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Uma promessa atemporal, a vós e a vossos filhos. Além de ser atemporal, é universal. Essa promessa é universal. Porque nós vemos assim, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. E continuamos vendo agora. E a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É um chamado universal a todos aqueles que atendem ao chamado de Deus, que atendem ao amor de Deus, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida, para que deem continuidade ao ministério que o Senhor tem. Porque somos discípulos, e o discípulo é aquele que dá continuidade ao trabalho de alguém, ou seja, ao trabalho de Jesus Cristo. Nós devemos dar continuidade a esse trabalho, e isso se faz tendo a mente de Cristo, sendo impulsionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai agir na minha e na sua vida, para que venhamos cumprir o ministério que Deus tem para a nossa vida, conforme a vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe. Espero que nós tenhamos conseguido cumprir os objetivos em cada um dos tópicos dessa lição. Que você tenha uma aula abençoada no próximo domingo com a sua classe. Em nome de Jesus. Amém.